A igreja passará pela grande tribulação? A igreja verá o anticristo? Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem diariamente e hoje vão responder para você. A primeira coisa é que a Bíblia diz que não chegará o fim dos tempos, nem a vinda do Senhor, sem que antes se manifeste a apostasia e o homem do pecado. O que a Bíblia quer dizer com isso? Pois literalmente é o que você está ouvindo, que não vai chegar o fim sem que antes a Igreja de Deus veja a apostasia. Isso se confirma no livro de Mateus, capítulo 24, onde também o Senhor diz: quando virem no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Sim, literalmente está sendo feita referência e alusão ao espírito de erro que tomaria conta de muitas pessoas nesses últimos dias, tanto de cristãos quanto de incrédulos. A apostasia não é nada mais, nada menos do que negar a eficácia e a eficiência da obra de Deus. Por exemplo, antes você dizia que algo era bom, agora você diz que é ruim, porque você se encontra em uma situação ou para proteger, seja lá o que for. Você antes dizia que era de Deus, agora diz que não é. Seja lá o que tenha te levado a mudar de atitude, de pensamento, isso quer dizer que isso é apostasia. Então é algo que vemos muito comum no dia a dia, senhores. Em muitos ministros, muitas igrejas, onde se apoia o pecado, onde muitas pessoas mudaram o uso estrito, bíblico, irmão, e da parte de Deus, por fábulas de homens, por ensinamentos errôneos que nada têm a ver com as Escrituras. Pessoas que antes eram bons pregadores, hoje seguem fábulas de origens desconhecidas. Bom, a lista continua. Se eu for contar tudo, não paro. Outro ponto de Tessalonicenses é que isso só acontecerá quando o homem do pecado se manifestar. Tome cuidado. Não confunda o anticristo com o homem do pecado. A igreja vai sim ver o homem do pecado. Somente aqueles que tiverem visão. O que você está dizendo, irmão? Se o anticristo é o mesmo homem do pecado? Não necessariamente. Por exemplo, o anticristo é um espírito. Já te falei isso em muitos vídeos. É um espírito. Paulo diz que muitos anticristos foram vistos ao longo dos tempos. Já existiram muitos anticristos. Nero foi um anticristo. Calígula foi um anticristo. Hitler foi um anticristo. E se eu continuar, não paro. O homem do pecado é a pessoa que foi escolhida, que provavelmente nem essa própria pessoa saiba que foi escolhida, para que esse espírito do anticristo entre dentro dela e juntos façam a fusão, e a dupla que se torne uma só e seja chamada de anticristo, como o conhecemos. Essa manifestação a igreja não vai ver, mas o homem do pecado, a pessoa que foi escolhida para essa fusão, é provável que a igreja possa ver sim. Por quê? Provavelmente nem essa pessoa saiba que foi escolhida, pois é algo bíblico. Senhores, o homem do pecado é o corpo no qual o espírito do anticristo vai entrar para a missão dos últimos dias. E esse será o anticristo que conhecemos, o da Bíblia. Não se engane achando que o anticristo é um sistema. O anticristo é um espírito que já entrou em muitos corpos. Aliás, todo aquele que nega a eficácia do nome de Jesus Cristo e que se levanta contra as coisas de Deus, tem um espírito de anticristo. Simples assim. Não confunda o anticristo que Jesus vai destruir com o espírito que entrou em muita gente, porque esse anticristo é esse mesmo espírito, mas com o corpo que é chamado de o homem do pecado. Este é o recipiente, o instrumento que se levantará contra as coisas de Deus como nunca antes visto e não agradará a mulher. E é provável que a igreja realmente veja esse homem. Repito mais uma vez, não em sua forma fundida com o espírito do anticristo, mas em sua forma etérea, como Paulo descreve. O homem do pecado diz que o fim não virá antes que esse tipo e a apostasia se manifestem. Ou seja, a igreja não será arrebatada enquanto esse homem já estiver andando entre nós. O que quer dizer que é provável e que para mim, na minha opinião, se você me perguntar se o anticristo ou o homem do pecado já está entre nós. Ok, profeta, mas você diz que haverá tribulação ou não? Bom, estou te falando pela Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 10 diz:
que os que devem morrer à espada perecerão, e os que devem ser presos simplesmente serão presos. Sabe o que quero te dizer? Quando Deus está falando isso, irmão, através do apóstolo João, nesses escritos do Apocalipse, através da visão que ele dá por um anjo. O apóstolo escreve e, obviamente, irmão, está falando sobre a tribulação. Muitos acreditam que a igreja não enfrentará a tribulação. E se você me perguntar, isso depende. Por que, profeta, você diz que isso depende? Se houve grandes homens que disseram que não passaremos pela tribulação. Esqueça o que alguém te disse no passado, não importa qual pregador tenha sido, e leia a Bíblia. Foque na palavra, porque fora dela nada importa, nem mesmo o que ele te disser ou o que eu te disser. Se não está na Bíblia, não aceite, ponto final. Respeito homens de Deus que compartilharam essa visão, mas acredito que não souberam explicá-la completamente. Por exemplo, se você me perguntar no conhecimento e revelação que acredito que Deus me deu sobre a palavra e sobre o Apocalipse, de acordo com o que li, conforme Deus me fez entender, não quero que você tome isso como uma doutrina ou uma forma de agir. Simplesmente é a minha versão que obtive com o conhecimento adquirido lendo a Bíblia, sabe? E o melhor de tudo é que estou te falando isso pela Bíblia, ok? Aqui estamos vendo onde o apóstolo está dizendo da parte de Deus que muita gente vai morrer, escute bem, por uma perseguição que vai acontecer. Ele diz que o povo de Deus vai ser provado. E será provado, a igreja diz, porque muitos serão presos e muitos serão mortos por causa do nome de Jesus. Para mim, isso se refere ao que já está acontecendo em muitos lugares, que muitos irmãos na África, no Oriente Médio, comunidades como o Islã e outras, tiram a vida deles por serem cristãos e outros são presos. Mas, no entanto, isso para mim, irmão, vai começar a se intensificar muito mais, chegando aqui nas Américas e também na Europa. Por isso que na Europa, irmão, dizem que quase totalmente quem está comandando são os árabes, sabe? Você sabe o que significa ser praticante do Islã, irmão? Essa religião. Não vou me aprofundar muito, já que podem aparecer outros fanáticos por aí, mas todo mundo sabe, irmão, que as bases disso não são de Deus e nem o extremismo deles também. Mas, ok, isso vai se intensificar, chegando ao ponto em que vai se cumprir totalmente o que escreveu o apóstolo, dizendo, irmão, que muitos vão ser mortos ao fio da espada. Ou seja, antes que chegue o fim, uma perseguição contra o povo de Deus, que eu explico como uma pré-tribulação, que vai fazer, irmão, que sim, literalmente, muitos cristãos já foram mortos. Para mim isso já está acontecendo e foram presos em celas, em cadeias, por aceitarem o nome de Jesus. Não muito distante, eu creio, irmão, que nos Estados Unidos e em muitas nações que hoje são potentes, chegarão pessoas sem nenhum afeto natural e sem nenhuma aprovação para com as coisas de Deus. Aprovando assim, irmão, as coisas antibíblicas e o que é reprovado por Deus, fazendo com que no mundo inteiro se levante uma perseguição. Para mim já começou a pré-perseguição em muitos países e deste lado da Europa e da América está se preparando porque já não podemos ver com o inclusivismo. Irmão, sejamos sinceros, Mandurinha só não faz verão. No que Bukele, Trump e Milley estão lutando, sejamos sinceros. Por favor, o Mandurinha só não faz verão e o que está escrito deve ser cumprido. Ao saírem desses governos, entrarão outros irmãos que sejam piores e que literalmente, irmão, conduzam seu povo e seu país para o governo do anticristo mencionado anteriormente. E antes que apareça esse homem do pecado, literalmente, irmão, primeiro tem que aparecer a perseguição. O que, irmão, levará a guerras, e a guerra, irmão, trará fome, e essa fome levará a um colapso mundial, que literalmente faça com que as nações se unam, ou as Nações Unidas. Você já sabe de quem estou falando, busquem uma solução dando assim, irmão. O que eu ouvi de presidentes, como o que era presidente do meu país há alguns anos, que disse que tinham que dar um governo mundial ao novo mundo. E não só ele, ouvi um ex-presidente do Irã, ouvi um ex-presidente de várias nações, irmão, que falaram sobre um governo mundial. O que acontece é que muita gente esquece, e todos diziam a mesma coisa,
que em uma reunião com o Papa chegaram a um acordo de que está prestes a aparecer esse homem que vai governar o mundo. Eu ouvi isso com meus próprios ouvidos de um ex-presidente dominicano, de um ex-presidente do Irã e de outros presidentes que não me lembro agora. Bem, mas eu gravei isso e fiquei surpreso com o do meu país, República Dominicana. Porque eu sei que o dominicano entende de Bíblia e nós, pela nossa cultura é religiosa, é bíblica. O dominicano é totalmente com Deus, irmão. Não diga que não. O dominicano tem Deus na boca para tudo. E ouvir esse homem falando assim, irmão, me deu arrepios porque eu pensei, sim, é isso. Esse homem que é de Deus, que conhece Deus, que na sua cultura, no seu sangue, na sua bandeira está a Bíblia, irmão. O que não será, irmão, de nações que estão em cima do muro e outras que abertamente sua religião nem é o catolicismo, mas, irmão, algo totalmente distorcido das coisas de Deus? Então, é aqui que nos perguntamos, a igreja realmente vai passar pela grande tribulação? É isso que você está dizendo, homem de Deus? Não! Estou falando de uma pré-tribulação. O que acontece é que outras pessoas não souberam explicar isso. Acredito que a igreja não enfrentará a grande tribulação, mas sim uma pré-tribulação. Pré-tribulação que a igreja, segundo a Bíblia, não sou eu, segundo a Bíblia que acabei de mencionar, procure e dê uma olhada. A igreja, irmão, o povo de Deus, Deus vai pôr à prova e terá que passar por esses momentos difíceis. O que para mim, se você me perguntar, já está acontecendo. E o que acabei de mencionar sobre o anticristo e o homem do pecado é um mistério que nunca ninguém te contou. Você só ouviu desta boca o homem do pecado e o espírito do anticristo. Não são a mesma coisa. O homem do pecado é o corpo do homem que está estipulado pela palavra, pela Bíblia, para cumprir as designações apocalípticas. Você vê que são descritos como o anticristo e que o anticristo é um espírito que já usou muita gente. E que todo aquele que se levanta contra as coisas de Deus tem esse demônio, esse espírito dentro de si. Mas na verdade, irmão, o destino final desse espírito é o corpo do homem do pecado. O que, se você me perguntar pessoalmente, por revelação, Deus já me permitiu ver, ele já está andando entre nós, está andando entre presidentes. É uma pessoa que agora mesmo é jovem, e quando chegar o seu tempo, irmão, vai se manifestar por ordem de Deus. Eu não tenho permissão para dizer quem é. Eu vi pessoas apontando que é este, que é aquele outro. Eu não cruzo essa linha. Não me importo se as pessoas desocupadas, irmão, ficam especulando. Ah, não, mas diga quem é. Eu não tenho que dizer nada. Nada. Se Deus não me permite, eu falo o que Deus me diz para falar e eu digo, irmão. Quando Deus me diz para falar, eu falo. Quando Deus me diz para não falar, eu não falo. A igreja, irmão, tem que buscar a Deus, tem que se abrigar na proteção do Senhor, na busca por Jeová, no jejum, na oração, porque a igreja está passando por um momento difícil. A igreja está passando por um momento, se você me perguntar, ruim, onde não há unidade, onde não há muitas pessoas unidas, onde não há muitas pessoas. Buscando o rosto de Deus, onde não há muitas pessoas, irmão, que não estão tendo compromisso, não estão tendo compromisso com o que Deus quer que tenham compromisso. E quando as coisas acontecem assim, senhores, literalmente, irmão, as coisas não estão bem, nem no seu país, nem no meu. Então, a única coisa que vai dar vida é a oração, é o jejum, é a busca. Quando começarmos a buscar a Deus, o Senhor responderá com um grande avivamento para as nações e cidades. O que fará, irmão, com que se levantem homens e mulheres de Deus ungidos, assim como está escrito? Mas esse avivamento, irmão, precisa ser provocado e vai chegar porque vão provocá-lo. Isso é bíblico. Nem você nem eu podemos contestar o que é bíblico ou já está estipulado. Vai chegar o momento desse avivamento e desse abalo, irmão, que vai estremecer as nações. Então Deus está falando com todo mundo, irmão, para que você entenda que estamos nos últimos dias. Para que você entenda que estamos nos últimos tempos, para que você entenda que estamos em dias difíceis. Como homens e mulheres de Deus, irmão, nós nos preocupamos. Nós seguimos pela verdade da Bíblia de Deus. Nos preocupamos com o povo e com quem ainda não decidiu seguir a Cristo, pois esses são os que mais vão sofrer. A Bíblia diz que o ímpio abandone seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Volte-se para Jeová. Volte-se para Ele, que terá misericórdia dele e o perdoará.
Mas o iníquo e o ímpio precisam deixar o seu caminho e o seu pensamento. Voltar-se para Deus e Deus vai ter misericórdia. Esse é o problema, que as pessoas não querem buscar a Deus. Sabendo que Cristo vem, sabendo que Cristo está à porta, sabendo que se aproximam momentos difíceis, sabendo que se aproximam dias difíceis. Mas não. Então, irmão, infelizmente, não serão 2 ou 3 que vão se perder, irmão. Os perdidos serão como a areia do mar. E não apenas serão como a areia do mar. Serão pessoas que vão se perder, irmão, pelo ócio, e eu pela incredulidade, por não dar a glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, confie no Senhor e não na sua própria sabedoria. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Tem gente, irmão, que o diabo já tem na mão. Mas se confiarem no Senhor, se derem o crédito ao Senhor, se crerem com segurança, irmão, que Deus pode fazer algo. Deus pode fazer, mas aí está o detalhe. O que diz Romanos, irmão, é que como eles não creram, Deus os entregou. Qual o antídoto? Tem quem diga que não há mais solução. Algumas pessoas Deus entrega ao diabo, mas existe um antídoto que Salomão revela. O homem mais sábio, passando por todos os estados espirituais e materiais da vida, percebeu que quando você começa a reconhecer a Deus e se humilhar, não importa se é o próprio Deus, o diabo ou algo geracional que te pegou. Quando você começa a praticar, confiar em Deus, a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, o próprio Deus desfaz tudo, ou seja, ele endireita o seu caminho. Estava torto, né? Porque ele mesmo entortou, o próprio Deus vai lá e endireita, porque a humildade é a chave, e a fé e o amor. A humildade, a fé e o amor. É a chave, irmão, para que alguém agrade a Deus. E Deus, irmão, decide agir. Mas o problema, irmão, é que o mais básico que uma pessoa deve ter, nem todos têm, que é a fé. Diz a Bíblia, irmão, que a fé é tão básica que até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios, irmão, até o diabo sabe quem é Deus e o reconhece como Deus. O problema é que há pessoas que não reconhecem a Deus, irmão, que são até menos do que isso. Irmão, o que é o homem? Me diga. Davi disse que o homem é um cão morto. Jó afirmou que o homem é como um verme. Quem somos nós para não reconhecer a Deus? O tolo diz em seu coração, não há Deus. Deus compara o tolo a algo pior que um demônio, como você já sabe. E por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o tolo incrédulo, o ocioso, aquele que não tem fé. A Bíblia diz, irmão, que Deus, preste atenção, não o escuta. Diz que Deus não escuta o ímpio. Diz o apóstolo Paulo, Deus não escuta o ímpio. E diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o incrédulo, o ocioso, desagrada a Jeová. Claro, porque se você não agrada a Deus, é porque você desagrada a Ele. E eu não gostaria de desagradar a Deus. Eu sou uma pessoa de fé, irmão. Eu creio nas coisas de Deus. Eu creio nas coisas de Deus, no que está escrito na Bíblia. Eu acredito em cada homem e mulher de Deus que Ele usa. Não vou me perder com uma Bíblia na mão. Sou assim, irmão. Creio em Deus. Coisas de Deus não precisam de explicação. É autoexplicativo, seja por uma criança. Eu acredito nessa criança. Vem do DNA da semente de Cristo. Mas não vou entrar nesse tema. Irmão, a igreja tem que se revestir mais com fogo, buscar mais a Deus, jejuar mais. Jejuar. São dias difíceis os que vêm, irmão. Dias intensos e dias difíceis. Dias terríveis. Dias em que muitas pessoas, irmão, vão desejar não ter nascido. A Bíblia diz isso. Dias, irmão, em que pessoas vão desejar nunca ter nascido. Nunca ter existido. Nunca ter existido, senhores. Então, irmão, nós estávamos desviados como ovelhas perdidas. Ele veio e se entregou por nós. Já não há mais sacrifício a ser feito. Se depois, irmão, de Cristo ter morrido na cruz, não valorizamos esse sacrifício, e diz a Bíblia que não há mais sacrifício a ser feito. Homens e mulheres de Deus que estão me assistindo, orem pelo seu país, pelo seu governo, por vocês, pela sua família, porque os dias que virão são maus. E se isso é para nós que vem um tempo ruim, imaginem para os de fora. Eu não gostaria de estar na pele deles, nem nos sapatos deles, porque a Bíblia diz, irmão, ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Oremos, vamos nos guardar em santidade. Cristo vem. Cristo está à porta e está nos chamando dia após dia para buscarmos o seu rosto em plenitude. Deus te abençoe.
Deixe seu like no vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito. Te convido a compartilhar isso com alguém e a enviar isso para um amigo. Deus te abençoe. Me siga para oração no Facebook. Estou como Dione de la Rosa no Instagram. Estou como Profeta Dione de la Rosa. Me escreva. Estarei orando por você e no TikTok estou como Profeta Dione de la Rosa. Tome cuidado, pois há muitas contas falsas. Se te escreverem pedindo dinheiro, não sou eu. São contas falsas, não temos orfanatos. Denuncie e bloqueie eles. Shalom, Ubraya.